Esses dias a rapaziada do Quisher tava discutindo sobre o Shinji, sim, o Shinji do Evangelion, e obviamente que estavam falando sobre a cena do Shinji fazendo aquela covardia com a Asuka, né, descabelando o palhaço. Como eu estou sem assunto por enquanto no momento, eu desisti de fazer um vídeo sobre o filme do Super-Homem, foi muito bom, vai assistir se você puder. Eu acho que eu vou fazer então um vídeo explicando sobre esse momento épico aí, esse momento icônico de Evangelion. Eu fiz parecer um momento mais épico do que ele deveria ser. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a discussão em si que eu vi sobre isso no X, porque não precisa. Muitas coisas que as pessoas falam sobre essa cena são simplesmente bostejos, com todo respeito, claro. Mas a maioria dos comentários que eu vi eram pessoas que literalmente não assistiram a série e apenas viram o clipe solto por aí e não conhecem nem a série e nem o contexto, mas não só o contexto da cena, mas o contexto do próprio filme que essa cena faz parte, que é muito importante. Shinji, crank that, soldier boy. Evangelion é um anime... Tá, eu sei que se você entrou nesse vídeo, você provavelmente sabe o que é Evangelion, sabe o que é a cena e talvez até entenda tudo e entrou aqui só pra rir da cara de um youtuber novo aí de anime falando besteira. Mas ainda vale a pena dar aquele resumo de cria. Faz 2 anos desde o meu último vídeo de Evangélicos nesse canal. Peraí, só 1 ano? O tempo tá me enganando. Evangelion é uma série feita pela Gainax e idealizado pelo visionário Adi Hideaki Anno, um japa doido e triste. Evangelion é uma série conhecida pelos seus temas profundos e personagens marcantes. É o maior anime de robôs gigantes que não tem robôs gigantes. Se toda vez eu ganhasse R$1 por ter uma série de mecha que as pessoas montam dentro de outras pessoas, eu teria pelo menos R$2. Eu não vi muitos animes, mas imagino que tenha mais por aí. Eu coloquei profundos entre aspas, porque Evangelion é uma série famosa por ser difícil e inexplicável. Ciro Gomes vai explicar o final de Evangelion, mas pelo menos da última vez que eu assisti, Evangelion parecia ser uma série até bem direta ao ponto se você simplesmente presta atenção nos diálogos. Eu sei, a tarefa mais difícil de todos os tempos. Você consegue tranquilamente entender as tramas e temas da história só prestando atenção no que os personagens realmente têm a dizer. Porque Evangelion parece confuso justamente porque ele é uma história que possui muita roupagem sobre os seus temas e sobre a trama, principalmente com o simbolismo religioso que acaba confundindo a nossa cabeça. Simbolismos que conversam muito bem com o tema da história e com as coisas que ela quer dizer, mas está ali em grande parte só porque parece legal, o que não tem nenhum problema, mas acaba confundindo bastante a cabeça da maioria das pessoas e fazendo com que Evangelion pareça ser mais confuso do que ele realmente deveria ser, se você presta atenção na história. É sério, a maioria das pessoas não presta. Agora, falando da série mesmo, porque eu tenho essa mania de só falar uns pontos em vez de explicar sobre a série mesmo, mas Evangelion é sobre esse menino, o Shinji, que é um garoto que foi abandonado pelo pai depois que a mãe dele morreu. E depois de ele crescer longe do pai, de repente ele o chama de novo pra perto, mas um monstro gigantesco e estranho que eles chamam de anjo apareceu no meio da cidade. E o Shinji é levado por essa mulher chamada Misato até as instalações da NERV, que é a organização que o pai dele trabalha, e lá o pai do Shinji pede para ele entrar na droga do robô, e o Shinji acaba entrando para salvar uma garota que ele nunca tinha visto antes na vida dele, de ter que lutar contra aquele anjo, porque aparentemente ele era a melhor pessoa para entrar na EVA Unidade 1. E não querendo entrar em muitos detalhes sobre o porquê do Shinji ser o escolhido para pilotar o robô, sobre o primeiro impacto, ou por que eles lutam contra anjos, ou até mesmo o projeto de instrumentalização humana, que são partes da trama que acabam parecendo muito mais complexas do que elas são também, mas eles explicam diretamente na série tudo isso. A série gira em torno do Shinji e seus amigos enfrentando esses anjos, mas o Shinji também enfrenta os seus demônios internos. Será que alguém já tentou explicar Evangelho com essa frase aqui que eu acabei de falar? Mas não só o Shinji, mas todos os personagens da série, porque toda a série possui um foco sobre a psique dos personagens e seus problemas. A série não resolve os problemas dos personagens com o passar dela, mas eles se aprofundam neles. O porquê dos personagens terem aquelas características, como por exemplo a Asuka, e a sua necessidade de aprovação que vem de um trauma que vem desde a sua mamãezinha. Tenho certeza que tem um estudante de psicologia gozando agora, principalmente porque grande parte desses problemas e traumas são relacionados à vida sexual desses personagens, ou pela falta dela, no caso do Shinji. Eu não quero entrar em muitos detalhes da trama, porque talvez algumas pessoas nunca tenham assistido Evangelho e podem querer ver esse vídeo para entender o caso, eu entendo o caso, mas no final da série original, o Shinji aprende que se ele se odiar, ele não vai ser feliz
feliz, ele aceita sua individualidade, aceitando a si mesmo e se abrindo, enfim. E então tem essa cena do parabéns. Parabéns, parabéns. O problema do final do anime é que não só esse episódio final, mas toda a parte final do anime é bem esquisita. Cada episódio eles vão pessoalmente se aprofundando em cada personagem como se fossem casos e explicando sobre a psique deles e eles se resolvendo. Esses episódios até parecem meio uma viagem de ácido assim quando você vai assistindo eles. É bem psicodélico e ele foge de convenções narrativas normais, né? É estranho porque é como se o anime tivesse deixado totalmente a trama de lado para discutir apenas os personagens, e isso obviamente se deve à falta de orçamento que eles tiveram para o final da série. E o último episódio é extremamente experimental e bonito por si só, mas obviamente os fãs que estavam acompanhando os episódios da série sobre bichão brigando e teoria da conspiração não ficaram muito felizes com esse final que a série teve. Na verdade, minha frase foi um pequeno eufemismo. Os fãs da série mandaram apenas umas ameaças de mortes para o estúdio da Gainax por eles terem feito o final daquele jeito. E isso não deixou o Hideaki Anno muito feliz por sua vez, né? The End of Evangelion é um filme lançado depois do final do anime original que estava ali para dar o final épico que os fãs tanto queriam. O final apresenta grande parte das ideias que pareciam estar no final da série original, porém bem mais visuais e com uma pequena reviravolta. Estava tudo bem mais violento. As resoluções mais positivas do anime foram completamente deixadas de lado em favor de uma violência visual, uma agressividade e mostrar um final bem menos bonito para os personagens e principalmente para o Shinji, que não passa por aquela mesma realização que ele teve no final do anime e passa o filme inteiro inerte, triste e descontando todas as suas frustrações para cima da personagem da Asuka. Ele não para de se odiar, apesar dele também no final acabar aceitando a sua individualidade. E a cena do hospital, ela é nojenta mesmo. Ela está longe de glorificar o Shinji de alguma forma ou de ser algo, nossa, fetichizado pra caralho, tá ligado? Tipo, é uma cena feita pra ela ser horrorosa e eu vi muitas pessoas tentando justificar ela, dizendo que a cena é pra você sentir repulsa do Shinji ou sobre como a cena é pra mostrar o estado decrépito da mente do Shinji, mas essa cena ela nem precisa ser justificada dessa maneira simplista, ainda mais com argumentos que não são 100% verdadeiros. A cena não mostra a queda do Shinji, mas mais a revelação do coração dele. Até aquele momento o Shinji ainda estava se escondendo atrás de outras coisas e pessoas. Ele vai até o hospital para tentar acordar a Asuka, ele fica chorando assim, ai Asuka, ai. E depois dessa cena, o Shinji se torna um grande pedação de bosta pela realização que ele teve. A cena simplesmente escancara que o Shinji não respeita as mulheres porcaria nenhuma. Não caia no papo desse pilantra. Ele enxerga elas como objetos. Horas. Ele usa o anime todo como uma máquina de combate. E o pai do Shinji também é desse jeito, ele também enxerga as mulheres como objetos. Mas isso não vem ao caso tanto. O que vem é que o Shinji não presta, assim como ele mesmo percebe nessa cena, por só pensar nas pessoas que ele conhece como possíveis resolvedoras de suas necessidades. Por isso que nem há necessidade de justificar essa cena, pois ela não é só pra você sentir nojinho ou pensar que o Shinji tá dodói da cabeça, mas ela é essencial para a trama do The End of Evangelion, que é muito mais sincera e violenta do que a série original. Essa cena, por exemplo, não acontece do mesmo jeito no mangá, onde a Asuka ataca ele, talvez ela estivesse buscando a vingança, e o final se desenrola de forma completamente diferente. Mais ou menos, meio que sempre acontece as mesmas coisas, mas é um pouco diferente o resultado. Esse vídeo aqui ele foi mais pra dar um resumo sobre toda essa situação do Shinji aí, pra talvez dar uma explicada aí pra quem não entende direito ela, né. Tem muita coisa que você pode dizer sobre essa cena e pode não dizer. Eu não acho que você sentir nojo dessa cena é um crime. Eu só acho que se você reduzir Evangelion a essa cena, ou você reduzir essa cena só o Shinji estava dodói da cabeça, não é pra você odiar o Shinji, é pra você odiar o Shinji assim, né, mas o Shinji ele tem muitas encarnações. Evangelion é uma série que cada obra dele possui uma versão completamente diferente, com mensagens um pouco diferentes da história. Cada versão da história tem o seu próprio objetivo na mensagem, né. O The End of Evangelion é uma coisa completamente diferente do que era um anime original e do que foi o Rebuild que veio depois, né. Evangelho é bem maluquinho e, por favor, comente aí o que você acha sobre tudo isso. Por favor, escreva o que você pensa sobre essa cena e tudo mais aí, explique melhor. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, faça como o Gabriel, o Luiz, o Network, o Maboru Senla, o Shadow Freeze, o PH, o Leandro Medeiros, o João Gabriel Fernandes Ribeiro, o Atara Shimil, Geyser, Estevan Avelino, Off Mateus,
Luan Justiniano dos Santos, Aleconli, Arthur da Silva, Mr. Vito, Definitivamente Alguém, Pedro Rodrigues, Nefertari, Garoto do Sul, Dalvino Play, Morgan, Berrerite, Pedro Nascimento, Alara, o Lucas Reis, Carlos Henrique, o Ganchão, o Toca do Gustavão, o Krisha, a Maria Júlia, o Lucas, o Kanki, o Hamsel, o Pablo Drifter 310, a Danizinha OT, o Serafine, o Chris Henry, o Hero Gameplays, o Gibas Antunes, a Alana, a Semena, o Galaxinho D, Elisaros 16, o Noi Cresante, o Madison Lopes e claro o Guts Felizes. Se torne um membro desse canal maravilhoso aqui, receba conteúdos adiantadamente, além de outros benefícios épicos do canal Rorococa. Estamos quase chegando em 50k, então por favor subscreva-se mesmo, se você já viu o vídeo até aqui. Até mais! Uau.